O pastor Samuel Ramos fez um pedido de desculpas pelo WhatsApp e enviou para vários grupos onde ele costuma se comunicar com seus inscritos. Essa mensagem se refere a um equívoco que ele reconheceu ter cometido em relação à profecia do oitavo rei de Apocalipse 17. O pastor Samuel Ramos é uma figura conhecida no meio adventista, admirado muito pela sua dedicação à palavra e pelo compromisso com o estudo das profecias. No entanto, como em todo o campo teológico, também há quem discorde de suas interpretações. Alguns com respeito, outros com certa hostilidade. É importante lembrar que pensar diferente não deveria ser um motivo para ódio ou desrespeito. Existem, infelizmente, pessoas que são tão fanáticas pelas suas próprias ideias que acabam tratando como inimigos aqueles que simplesmente têm uma visão distinta da Bíblia ou diferente da que ele tem. E isso é algo preocupante, porque revela uma idolatria perigosa, a idolatria das próprias convicções, que muitas vezes substitui o amor, a paciência e o respeito que deveriam nortear todo o diálogo cristão. Eu particularmente me coloco no grupo daqueles que respeitam e admiram o pastor Samuel Ramos, especialmente pelo zelo que ele demonstra pela igreja e pela causa do evangelho. Mesmo eu não concordando com algumas de suas interpretações, eu reconheço sua sinceridade no trato com os temas bíblicos e a sua intenção sincera de buscar a verdade. E convenhamos, né? Dentro do campo das profecias, principalmente as mais complexas, como as do livro do Apocalipse, é comum que mesmo entre teólogos experientes hajam interpretações variadas. Isso, longe de ser um problema, deveria nos ensinar a ter humildade, empatia e sabedoria no trato com os diferentes pontos de vista. Afinal, o respeito não depende da concordância, e sim do reconhecimento, da humildade e do esforço sincero de quem está do outro lado. Eu mesmo, nos últimos dias, cometi falhas aqui no canal e eu já fiz questão de pedir desculpas publicamente. Porque no fim das contas, todos nós erramos. E se todos erramos, todos também merecem a chance de recomeçar, de serem ouvidos e de receber perdão quando demonstram um arrependimento genuíno. O problema é que na prática, muitas vezes não somos reconhecidos pelo bem que fazemos, mas quando erramos, o erro se torna gigante e parece que se forma uma fila de pessoas ali prontas para apontar o dedo e exigir a nossa queda de alguma forma, né? É como se o mundo tivesse mais interessado em ver tropeços do que em reconhecer trajetórias. E isso é muito cruel. Por isso eu deixo aqui o meu abraço sincero ao pastor Samuel Ramos, a todos os seus inscritos, especialmente aqueles que sabem discordar com respeito, porque infelizmente também já me deparei com seguidores dele, das ideias dele, que se mostraram agressivos, assim como encontrei pessoas agressivas que discordam dele com um igual desrespeito, né? E isso precisa parar. A intolerância dentro do meio cristão é uma contradição com tudo aquilo que o evangelho prega. Precisamos aprender a discordar sem nos destruir. Precisamos aprender que mesmo na discordância é possível ser irmão. E é por isso que nesse momento eu quero mostrar aqui a vocês o pedido de desculpas do pastor Samuel Ramos, para que cada um possa ouvir e refletir com maturidade e empatia e também espírito cristão. Pedido de desculpas a todos os meus irmãos, seguidores do YouTube e grupos do WhatsApp. Eu desejo pedir desculpas publicamente por ter me equivocado com relação ao oitavo poder de Apocalipse 17. Como todos sabem, eu entendia que se o Papa Francisco não renunciasse e viesse a morrer, acabaria a sétima cabeça e então entraria o oitavo poder, que no meu entendimento seria Satanás
personificando Cristo. Porém, o Papa Francisco morreu e a 7ª cabeça terminou. E Satanás ainda não se manifestou personificando Cristo. Humildemente peço desculpas pelo meu equívoco na tentativa de entender e pregar a profecia do 8º poder. Entendo que a profecia de Apocalipse 17 não é uma doutrina, e sim uma interpretação entre outras 5 ou 6 defendida por diversos teólogos. Não faz parte das 28 doutrinas defendidas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, razão porque existe espaço para interpretações diferentes. Reitero ainda firmemente a minha confiança na interpretação das 7 cabeças papais e peço que humildemente continuemos orando para entender melhor a complexidade desse 8º poder que em Apocalipse 17:11 diz que é uma besta. Sempre defendi que uma profecia só será entendida quando ela se cumprir. E continuo crendo assim. Considero que o 8º poder surgiu como uma besta híbrida, um papa americano romano, unindo assim as 2 cabeças de Apocalipse 13, a do mar e a da terra, sendo chamada em Apocalipse 17:11 de 8º poder. Animo a todos os irmãos fiéis que continuemos orando para entender o desdobramento dessa profecia. Leão 14 é o nome de guerra contra os descendentes da mulher que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim como Leão 13, em 21 de maio de 1888, através do senador Blair, apelou ao Senado americano a aprovação de uma lei dominical. Podemos esperar que a história vai se repetir agora com o Papa americano romano Leão 14. Deus abençoe e fortaleça a fé de todos que anseiam pela breve volta de Jesus. Seu irmão em Cristo, Pastor Samuel Ramos. Irmãos, esse foi o pedido de desculpas do Pastor Samuel Ramos e eu, pessoalmente, admiro muito essa atitude dele. Eu acho louvável. Em tempos onde o orgulho fala mais alto e poucos têm coragem de reconhecer suas falhas, ver um líder espiritual se levantar e dizer eu errei é algo que merece respeito. Ele foi muito criticado, ele foi muito atacado, crucificado mesmo por algumas posições que tomou, principalmente em relação à profecia do 8º rei. Mas a questão aqui não é se ele estava certo ou errado, ou se ele continua crendo em algumas coisas que eu não concordo. A questão não é essa. A questão aqui é que temos diante de nós um homem que ama a igreja, que se importa com as almas e que mesmo diante de tantas pedras jogadas, ainda encontra forças para se humilhar diante de Deus e dos irmãos. E isso é nobre, isso é cristianismo verdadeiro. E é isso que precisamos valorizar, a humildade, o respeito, o amor pela causa do evangelho. Porque se formos medir as pessoas apenas pelos erros, então ninguém vai sobrar. Todos temos falhas, mas poucos têm coragem de pedir perdão publicamente. Então que você possa entender isso. Não devemos odiar quem pensa diferente de nós. O pastor Samuel Ramos suportou muitas críticas, muitas agressões verbais e mesmo assim nunca abriu a boca para revidar. Nunca vi esse homem responder com grosseria, com raiva ou com desprezo, mesmo quando foi duramente confrontado. Isso mostra o caráter de alguém que entende o seu chamado e que se recusa a descer ao nível daqueles que o atacam. Isso me ensina muito. Ensina que por mais que discordemos de alguém, isso nunca nos dá o direito de desrespeitá-lo. E olha, tudo isso, olhando tudo isso, e que você perceba também, eu peço a você que ore pelo pastor Samuel Ramos. Mesmo eu que não concordo com algumas das suas ideias, eu consigo ver o quanto isso deve estar sendo doloroso para ele. Imagine você pregar uma ideia por tantos anos, com tanta convicção e depois perceber que talvez precisa voltar atrás. Isso não é fraqueza, isso é força, isso é maturidade espiritual. Por isso, vamos fazer aquilo que Jesus sempre nos ensinou, orar uns pelos outros. Vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Não tocar no ungido do Senhor, porque quando alguém se levanta para servir a Deus com sinceridade,
mesmo com falhas, merece nossas orações e não nosso julgamento. Um forte abraço para você e, como eu sempre digo aqui, ore por esse canal.